Boa noite, 15 dias depois, cá estamos nós para mais um programa, o Parlamento. A Assembleia Nacional realizou esta semana um conjunto de discussões na especialidade da proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019. Em entrevista ao nosso programa, o deputado Quilamba Vanduna explica os motivos dessa revisão. Acompanhe. Decorridos 5 meses desde o início do ano fiscal 2019, deputados e membros do Executivo voltam à sala de plenário da Assembleia Nacional para em conjunto apreciarem a proposta de lei de revisão do Orçamento Geral do Estado do ano em curso. Na base desta revisão está fundamentalmente o facto de Angola ser ainda uma economia monodependente do principal produto de exportação do país, o petróleo. A primeira razão fundamental é a grande volatilidade e a incerteza no comportamento do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Como todos nós sabemos, o nosso país, infelizmente, ainda depende muito de um principal produto de exportação, que é o petróleo. O preço é ditado pelo mercado internacional, portanto, nós não temos nenhuma influência no preço. Houve uma baixa considerável do barril de petróleo no mercado internacional e isso derivou com que o nosso país tivesse menos receitas. E em função disso, obviamente, com menos receitas, não pode suportar as despesas que eventualmente tenha programado no orçamento inicial de 2019. A segunda razão tem a ver com a redução da produção de petróleo no nosso país. O nosso país, no passado recente, fez alguns investimentos em novos blocos petrolíferos, mas que só terão resultados palpáveis a médio e longo prazo. E, portanto, nem os custos operacionais serão suportados pelos investimentos que foram feitos. E, por essa razão, a produção de petróleo irá diminuir. Esta revisão vem, no fundo, corrigir aquilo que são os desequilíbrios internos e externos da nossa economia. Revista em baixa, a proposta do OGE para 2019 aponta $55 como preço de referência do petróleo por barril, ao invés dos $68 previstos inicialmente, o que obrigou à redefinição dos pressupostos da programação financeira do país. Houve uma redução de cerca de 8,4%. comparativamente com o orçamento inicialmente aprovado. Portanto, esta proposta está avaliada em 10 bilhões 400 mil milhões de kwanzas, comparando com o orçamento inicialmente aprovado, que estava avaliado em 11 bilhões 355 mil milhões de kwanzas. Há também uma redução em termos de fluxos globais da receita, na ordem de 19,4%, portanto há um decréscimo em função da variação do preço do barril de petróleo no mercado internacional, há um decréscimo significativo a nível das nossas receitas em cerca de 19,4%. O setor social registrou uma redução de 15,9%, face à dotação inicialmente projetada. O setor económico, uma redução de 23,4%, e os órgãos de defesa e segurança e ordem pública, uma redução de 4,3%. Portanto, estas são as grandes diferenças relativamente à proposta inicial e à proposta revista. Apesar da revisão do OGE para 2019 ter sido uma recomendação da Assembleia Nacional, qual é de facto o posicionamento dos deputados em relação à proposta remetida pelo Executivo ao Parlamento? A maioria dos deputados são unânimes em dizer que estamos perante razões bastantes para se efetuar neste momento a revisão do orçamento. No momento em que a proposta do Orçamento Geral do Estado inicial estava a ser preparada, o preço do barril de petróleo rondava os cerca de 77 dólares dos Estados Unidos da América. No final do terceiro trimestre, começou a ter uma tendência decrescente do preço. E obviamente que a partir deste momento
nós, a Assembleia Nacional, os cidadãos em geral, começaram a ficar preocupados. Mas nós entendemos que naquela altura não era avisado fazer-se uma revisão naquele momento, porque nós não saberíamos qual seria o comportamento do preço do barril de petróleo no mercado internacional nos 3 meses seguintes. Daí que entendeu-se os deputados recomendarem que, em sede de uma resolução, que o Executivo monitorasse o comportamento deste preço para que, dentro do primeiro trimestre de 2019, caso houvesse essa necessidade, entendesse então fazer essa revisão. Estamos perante um orçamento mais realista, um orçamento que, agora com estes ajustes que foram feitos, poderá eventualmente, e nós acreditamos que o fará, atender àquilo que são as metas preconizadas para serem realizadas ou serem atingidas durante o ano de 2019. De qualquer forma, ainda há algumas preocupações e os deputados fizeram questão de manifestar essas preocupações durante as discussões, algumas a ver com a incidência desse corte, dessa revisão no setor social. Portanto, isto foi uma manifestação feita por vários deputados, particularmente os deputados dos círculos provinciais, que viram grande parte da despesa prevista no orçamento inicial ser, de certa forma, reduzido. Esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com portanto, a sustentabilidade do serviço da dívida. Portanto, isto é uma preocupação também que é recorrente. Infelizmente, o nível de endividamento do nosso país tem estado a aumentar. Há um plano de estabilização e, obviamente, que espera-se que tenhamos sucessos na implementação deste plano. E como receberam os deputados a mensagem à Assembleia Nacional do Presidente da República, João Lourenço, a quando da aprovação na Generalidade da proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2019? Eu penso que é uma mensagem que traz alguma esperança aos angolanos e nós devemos, de facto, ter alguma confiança no futuro. Passamos por um período extremamente difícil, de uma forma generalizada, portanto, não são apenas uma franja da nossa sociedade, mas a nossa sociedade em geral, o nosso país, mas temos que acreditar no futuro. E as medidas que estão a ser tomadas são medidas que visam, fundamentalmente, atender a estas preocupações de todos os angolanos. Este ano, 2019, será um ano ainda de contínuo sacrifício por parte de todos os angolanos, mas esperamos que, de facto, a partir de 2020, com as medidas que estão a ser implementadas, com o crescimento relativamente ligeiro da nossa economia, poderá, de facto, proporcionar as melhores condições de vida para os angolanos. Depois de uma ampla discussão da proposta de revisão do OGE para 2019 na especialidade e reafirmadas as garantias de que o Executivo trabalha na estabilização das contas públicas a fim de pôr termo ao momento de recessão que o país vive, segue-se a votação final global do principal instrumento do país para este ano, prevista para a próxima quinta-feira, dia 6 de junho. Recentemente, os deputados da 6ª Comissão da Assembleia Nacional realizaram um encontro com os responsáveis do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, bem como os responsáveis das áreas de controle e combate às doenças crónicas não transmissíveis. Doenças como as diabetes e a hipertensão lideram a lista de preocupações das áreas responsáveis pelo controlo e combate às doenças crónicas não transmissíveis. O modo de vida adotado por alguns cidadãos tem contribuído para o surgimento de novos casos. Atualmente, o país registra perto de 775 mil casos de cancro, que resultam em 700 óbitos por ano.
Em 2016, os resultados do inquérito de indicadores múltiplos apontavam para uma taxa de prevalência global estimada em 2,2% em adultos dos 15 aos 49 anos com VIH, considerada uma das taxas mais baixas da região relativamente aos outros países. Em relação ao HIV, a seroprevalência continua em 2%, mas há uma grande preocupação em relação à transmissão vertical, estamos em 26%. Isto é uma grande preocupação, vamos refletir, apesar de existir vários programas no sentido de se mitigar esta situação. Maria Augusta mostrou-se preocupada com a falta de fiscalização no controlo dos preços praticados pelas farmácias. Em relação às doenças crónicas não transmissíveis, há falta de fundos, não é, para a sua implementação concreta. Nós trouxemos preocupações como os preços elevados dos medicamentos existentes nas várias farmácias privadas, que impede que muitos dos pacientes cumpram com a medicação. Isto é uma das preocupações que nós cá trouxemos. E fomos informados que existem várias estratégias em relação a este problema, a esta questão. Existe, portanto, através da Operação Transparente, em que visa também indagar essas farmácias privadas no sentido da redução dos preços dos medicamentos, porque nós, Assembleia Nacional, em 2017, aprovamos a taxa aduaneira em que há uma isenção dos medicamentos, portanto não se justifica que tenhamos medicamentos com custos elevados no mercado. O Parlamento angolano aprovou o pacote legislativo sobre as eleições autárquicas previstas para 2020. Desde então, têm sido levados a cabo intensas discussões públicas sobre a implementação das autarquias locais. Hoje trazemos para si a primeira parte de uma entrevista exclusiva com o deputado José Semedo, da Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, que falou-nos sobre as autarquias e os desafios para o desenvolvimento do país. É cada vez mais intenso, na agenda política angolana e dos cidadãos, o debate sobre as autarquias locais, o que impõe a necessidade de um esclarecimento objetivo sobre a temática. Para o efeito, o nosso convidado, deputado José Semedo, começou por explicar o conceito do poder local e as suas formas de organização. O poder local é uma das formas em que se concretiza o princípio da descentralização político-administrativa previsto na nossa Constituição, sendo que esse poder local pode ser traduzido como sendo as autarquias locais, o poder tradicional e outras formas que eventualmente, nos termos da Constituição e da lei, vierem a ser criadas, para que o povo detenha efetiva e diretamente o exercício do poder político. As autarquias locais e o seu princípio fundamental foram igualmente explicados pelo deputado José Semedo. As autarquias são uma das formas em que se concretiza o poder local. Através das autarquias, os residentes de uma determinada circunscrição elegem, através do sufrágio universal, igual, livre, direto, secreto e periódico, os seus representantes para que, de uma forma mais direta, mais próxima, possam gerir e regulamentar a gestão dos interesses próprios da comunidade em que eles se inserem. Ou seja, há, através das autarquias, a eleição de representantes dos residentes de uma determinada circunscrição para que, através desses representantes, a população dessa circunscrição assuma efetiva e diretamente a gestão dos assuntos públicos que se colocam ao nível dessa circunscrição.
Um dos princípios fundamentais é que as autarquias compreendem os municípios. Imaginemos que num determinado município sejam realizadas eleições autárquicas, os residentes desse município elegem, através do sufrágio universal, direto, secreto, periódico, etc., os seus representantes. Estes representantes estarão, ao contrário do que acontece hoje, serão os responsáveis pela gestão dos interesses dessa comunidade. Dessa forma, entende-se que há uma relação de proximidade maior entre os cidadãos eleitores e os seus representantes. Relativamente à organização das autarquias locais, estas dividem-se em 3 formas, nomeadamente a Assembleia Municipal, o órgão executivo e o presidente da autarquia. De acordo com a nossa Constituição, as autarquias serão organizadas da seguinte forma: haverá uma Assembleia, chamada Assembleia Municipal, que é um órgão colegial com poderes deliberativos, composta por representantes locais eleitos pelos cidadãos. Haverá também um órgão executivo, que podemos chamar-lhe o governo local, constituído pelo presidente e por secretários nomeados por esse presidente. É uma espécie de um mini-governo ao nível do município. Sendo que esse presidente é eleito na altura das eleições autárquicas. O cabeça de lista da lista mais votada será o presidente da autarquia. A segunda parte desta entrevista poderá acompanhar na próxima edição do programa O Parlamento. Aprender a organizar o orçamento doméstico é uma tarefa difícil, mas bastante necessária, principalmente em época de crise. O planeamento é fundamental, mas com tantas despesas, como devemos organizar as nossas finanças? Atenta a esta preocupação, a Secretaria-Geral da Assembleia Nacional promoveu uma palestra para os funcionários e agentes parlamentares sobre educação financeira e poupança familiar. Todo burro andava atrás da cenoura. Conhecido por fazer a plateia rir, dessa vez José Maria Chieta apresentou-se não para fazer graça. Nas vestes de analista de perfil comportamental, abordou um assunto muito sério do nosso dia a dia: educação financeira e poupança familiar. Este foi o tema da palestra, em que funcionários e agentes parlamentares aprenderam algumas regras e dicas de como organizar o orçamento doméstico, gastar menos do que ganham, poupar e evitar dívidas. Qual é a sua relação com o dinheiro? Quantos problemas resolves com dinheiro e quantos problemas arranja com dinheiro? Só conseguimos fazer poupança se tivermos uma gestão. Quando nós temos a educação financeira, nós temos isso. Somos conscientes. Na hora de comprar, nós pensamos, analisamos. Na hora de gastar, nós pensamos, analisamos. Pequenas mudanças nos hábitos e costumes podem ajudar a melhorar a gestão financeira e trazer benefícios, tal como reforçou o diretor de Recursos Humanos da Assembleia Nacional, Afonso Zinga. Nós temos que conhecer a nossa estrutura de custos. Temos que conhecer a nossa estrutura de receitas e, a partir dali, fazermos a planificação. Planificação para quê? Para sabermos exatamente em que é que nós gastamos, em que é que nós ganhamos e como nós podemos ganhar muito mais. E estabelecer, no fundo, prioridades, mesmo naquilo em que nós pretendemos investir, gastar, comprar e tudo mais. Ou seja, em resumo, é preciso fazer uma planificação. É preciso saber executar essa planificação. E é preciso fazer o controlo dessa planificação. Porque, de outra maneira, não será possível nós, no fundo, depois termos uma poupança. Munir-se de boas práticas de gestão é o conselho que fica para driblar a crise.
É importante a educação financeira, fazermos poupança principalmente, porque uma das chaves da poupança financeira, para além de organizarmos o nosso orçamento, é poupança financeira, porque há muita coisa que aparece inesperadamente e nós não sabemos onde ir buscar. Tudo que é urgente custa caro, tudo que é urgente custa caro, porque as pessoas às vezes pedem empréstimo, apareceu uma situação urgente, pedem empréstimo e tem que pagar com juros. Se tivesse guardado dinheiro, se tivesse uma educação financeira, se tivesse um orçamento familiar, não haveria necessidade de pagar juros. O juro é o mais caro do que o normal. Tem crise, ok, eu não vou deixar de comer um pão no pequeno almoço, muito menos a minha filha. Por quê? Porque vou tentar ajustar, vou ver as coisas que me tiram foco, as coisas que me distraem e tiro dali. E o que sobrar, continuo a ajustar, vou eliminando o que não preciso e vou enquadrando naquilo que eu preciso. Com ou sem crise. A poucos dias do mundo celebrar o 1 de junho, data dedicada à criança, a rubrica Voz de Cidadão desta semana vai falar sobre a legislação angolana sobre os direitos da criança. A deputada Clarice Muquinda é a nossa convidada de hoje. Para esta edição da rubrica A Voz do Cidadão, a nossa equipe de reportagem saiu à rua para, junto do cidadão, saber qual a sua opinião em relação à legislação angolana sobre os direitos das crianças. Do meu ponto de vista, para a proteção então das crianças, os deputados do Parlamento deveriam criar leis para essas pessoas que abusam e privam a infância das crianças. Na maioria dos casos, se analisarmos bem a fundo, veremos que a principal causa das violências e acusação de feitiçaria é devido a uma má educação por parte dos encarregados. Por mim, é mesmo a falta de amor ao próximo. Toda criança merece crescer, né, em um ambiente familiar saudável, em que o tratamento seja de igual modo. O que eu tenho a dizer é que o governo tinha que ser mais ágil, porque as crianças são o bem da sociedade e o bem da humanidade. Não basta somente criações de leis, a necessidade de promoção de moralidade no meio da sociedade. Para melhor esclarecimento sobre o assunto, convidamos a deputada Clarice Muquinda, presidente da Comissão de Família, Infância e Ação Social da Assembleia Nacional, que fez o enquadramento sobre o trabalho que o Parlamento tem feito no domínio da fiscalização dos direitos das crianças. Hoje estamos falando sobre as crianças e, como todos nós sabemos, as crianças são o futuro da nação. E por esta razão, qualquer governo, qualquer Estado responsável e com perspectiva de desenvolvimento do seu país tem que ter como foco principal esse segmento social importante. A Assembleia Nacional, portanto, na senda e na consequência da Convenção sobre os Direitos das Crianças, criou também alguma legislação interna para servir de suporte à concretização deste desiderato, como, por exemplo, portanto, a Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, que contempla os 11 compromissos. Portanto, é uma lei que incorpora os princípios, não é, e os direitos que estão na Convenção Internacional sobre o Direito da Criança. Para além disso, nós temos, constitucionalmente está consagrado que o Estado tem como obrigação fundamental a proteção da criança. Existem outras leis da violência doméstica, o julgado de mulheres, uma série de leis. Efetivamente, nós não temos falta de leis. Existe o cumprimento de algumas leis. Não só o cumprimento, mas também melhorarmos. E nós, enquanto Comissão da Família, Infância e Ação Social, nós vamos, portanto, realizar ações de formas a que possamos adaptar algumas leis, não é? Rever algumas leis e criar ações juntos do Executivo por formas a que os imensos problemas por que passam as crianças sejam superados e que tenham melhores condições de vida.
As nossas atividades cingem-se sobretudo, portanto, em constatações, em encontros de trabalho, que não são suficientes para podermos fazer uma fiscalização efetiva. Nós temos recebido imensas queixas, não só por parte dos cidadãos, mas também acompanhamos in loco situações muito desagradáveis. Vamos continuar a advogar a causa deles, a causa de todas as crianças do mundo, de Angola, perdão, de formas a que possam ter um futuro melhor e que o nosso país não possa sucumbir. Se nós, de facto, nós dirigentes, temos grandes responsabilidades, não agirmos no momento oportuno, teremos muitos problemas no nosso país. E já estamos na reta final do nosso programa. A página online da Assembleia Nacional está em permanente atualização em parlamento.ao, o endereço eletrónico que o coloca em contacto direto com a vida parlamentar. Relembro que as portas desta magna casa estão abertas a todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar presencialmente as reuniões plenárias. A Assembleia Nacional também promove visitas guiadas a pedido dos cidadãos, das entidades escolares e das organizações da sociedade civil. Os pedidos podem ser entregues aqui no Parlamento. Os serviços da Assembleia Nacional respondem aos pedidos no prazo máximo de 10 dias. As visitas guiadas têm a duração máxima de 1 hora e 30 minutos e são sempre realizadas nos dias úteis entre as 10 horas e as 15 horas, com exceção à sexta-feira. Na próxima quinta-feira, esta equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem que trabalhou para si estará na Rádio Nacional de Angola para mais um espaço da Assembleia Nacional. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.